Boa tarde. Sejam bem-vindos à teleconferência conjunta da Apvida e do Grupo Notre Dame Intermédica, referente à potencial operação de combinação de negócios das duas companhias. Informamos que este evento será gravado e que durante a apresentação todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas apenas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de assistência durante a teleconferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando *0. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet com links nos endereços ri.apvida.com.br e ri.gndi.com.br. Gostaríamos de esclarecer também que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios das companhias, individualmente ou em conjunto, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria das companhias, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro das companhias e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra aos senhores Irlau Machado, CEO da GNDI, e Jorge Pinheiro, CEO da Apvida. A apresentação será seguida de uma sessão de perguntas e respostas da qual participarão os senhores Irlau Machado e Jorge Pinheiro, Maurício Teixeira, CFO da Apvida, e Marcelo Moreira, CFO da GNDI. Por favor, senhores, podem prosseguir. Muito obrigado pela introdução. Bom dia e boa tarde a todos, dependendo da zona horária que cada um agora está. Eu queria, primeiramente, dizer o quão entusiasmado eu estou pelo privilégio de estar fazendo parte, nesse momento, de um momento histórico na saúde privada do Brasil. É um sonho grande de desenvolver uma empresa dessa magnitude. Caso aprovada essa transação, ela será transformacional para a saúde do país. Para mim um orgulho enorme poder fazer parte de um grupo que tem como visão geral, né, uma vez combinadas as empresas, basicamente o amor e a paixão por gerar acesso à população brasileira em termos de qualidade de saúde e saúde de qualidade. Tenho e nutro um carinho especial pela Apvida, pelo conhecimento, por essa grande empresa que foi construída ao longo de décadas, e ao passo que entendo que temos muito também a contribuir no GNDI, pelo GNDI, por nossa história de sucesso. Acredito que a história pregressa é exatamente o alicerce de um futuro muito brilhante para todos nós. Vamos combinar conhecimentos, experiências. Dessa forma, acredito que essa transação tem um potencial importantíssimo de crescer o volume de participantes da saúde privada no Brasil, lembrando que é o terceiro maior item de interesse em todas as pesquisas já feitas no país. Essa é uma transação justa, é uma transação que levou o seu tempo, foi um namoro de muito longo prazo, e como todo namoro de muito longo prazo, oferece a oportunidade para todos nós nos conhecermos melhor, entendermos os nossos desafios futuros, as nossas fragilidades e as nossas forças, e em conjunto eu tenho certeza absoluta que vamos fazer um processo de transformação, de crescimento, de acesso, de qualidade. E eu gostaria de fazer também um pequeno comentário aqui a respeito das pessoas com as quais nós do GNDI lidamos durante esse processo vamos dizer, de encontro e namoro e conversas e etc. E citar especificamente o senhor Jorge Pinheiro, que vai me seguir nessa apresentação. Vou contar para vocês uma anedota, que é o seguinte: eu e Jorge já nos conhecemos há
mais de 10 anos, nossas famílias se conhecem, somos amigos, e na informalidade aqui, quando nos falamos pelo telefone, as primeiras palavras que enunciamos são: "Oi, meu irmão". E não é o meu irmão sem conhecimento de causa, sem gostar, sem apreciar, sem respeitar. E eu estou tendo também o privilégio de poder dizer aqui que, uma vez concluída essa transação, terei a oportunidade de trabalhar com alguém que admiro muitíssimo, que é o senhor Jorge Pinheiro, mas não só com ele, também com pessoas que têm muito carinho na família Pinheiro como um todo. Vou dizer o nome do presidente do conselho da Apvida, que é o senhor Cândido Pinheiro, uma pessoa espetacular, assim como seu filho Cândido Júnior, que também participa do processo de administração da empresa. Me sinto extremamente confortável, animado, interessado, humilde por aprender e também feliz de poder contribuir. Com isso, eu gostaria de passar a palavra para o meu querido amigo e irmão, Jorge Pinheiro. Meu irmão Irlau, quão entusiasmado, mais entusiasmado estou agora, depois dessas tuas palavras tão motivadoras, e elas não são vãs, são muito fundamentadas. Eu quero que você saiba, e a todos, que esse é um momento de grande felicidade para todos nós. Não falo só de mim especificamente, falo de toda a minha família, doutor Cândido, dona Ana, Cândido Júnior, e a toda a família Apvida. Esse é um momento que a gente pensou, avaliou, verificou e se motivou há muito tempo, e hoje a gente consegue divulgar para todos a realização desse sonho tão importante que com certeza transformará, com as sábias palavras do Irlau, poderá revolucionar a saúde suplementar brasileira, dando mais acesso a uma medicina de muita qualidade ao brasileiro. Falo ainda que esse deal tem um passo importante, claro que vamos esperar reguladores, assembleias, etc., mas ele chega num momento crucial da saúde brasileira e mundial. Nada mais importante do que a gente possa oferecer alternativas para o povo brasileiro, mostrando cada vez mais vontade de atuar, de atender, de investir, de melhorar, e assim a gente poder cumprir as nossas missões, que são de atender as pessoas com muita qualidade de maneira acessível. Olha, eu poderia citar para vocês vários dos grandes fatores que fazem com que essa transação seja única, né? Como a semelhança no modelo de negócio, a complementaridade geográfica, o fato delas serem muito bem geridas, que crescem acima da média, sabem fazer aquisições e as integram muito bem, são empresas muito rentáveis, mas muito além disso, falo aqui das pessoas. E aí, fazendo um gancho, que há muito tempo, meu amigo, meu irmão Irlau, você sabe que faz muitos anos que a gente, mesmo antes de você estar nesse projeto espetacular, exitoso que foi a GNDI, em tão pouco tempo, conduziu essa empresa a patamares extraordinários. Então, há quanto tempo a gente admira, respeita, gosta do trabalho de você e de todo o management do GNDI, que eu particularmente conheço muitos executivos e pessoalmente os admiro muito, mas em especial, Irlau, vai aqui o meu agradecimento, dado a sua capacidade de trabalho enorme, sua simplicidade, sua capacidade de realização, e saiba da nossa admiração por você. É uma honra e uma responsabilidade estarmos juntos nesse projeto tão importante para o Brasil. Então, muito obrigado, Irlau, parabéns, saiba do admirador que sou e que somos do seu trabalho, e com certeza agora a gente continuará junto e aprendendo, eu do meu lado, aprendendo muito mais do que qualquer coisa, mas com a boa vontade e uma motivação cada vez maior. Eu queria dizer que essa operação vai trazer cada vez mais ferramentas e mais capacidade
e aí falo principalmente do ponto de vista de pessoas, mas também do ponto de vista comercial, de abrangência geográfica, tecnológica, e que tudo isso permitirá que a gente, finalizando aqui, que a gente, com toda essa força, essa fortaleza que virão, se somarão, que a gente possa cada vez mais oferecer uma medicina mais acessível e de muita qualidade para o brasileiro, que apenas hoje 22% da população conta com esse tão almejado produto. E a hora é fundamental, o momento é único para que a gente possa aumentar e ampliar, multiplicar a nossa missão, dando mais alternativas a uma medicina de muita qualidade para o brasileiro. Então, muito obrigado, meu amigo, meu irmão Irlau. Finalizando aqui, queria chamar o Roderick, que vai nos ajudar a falar um pouco mais do racional dessa operação, vai compartilhar com vocês a maneira que a gente tem visto e alguns números da própria. Muito obrigado, Irlau, a todos. Roderick, por favor, fique à vontade. É possível que o Roderick esteja com algum problema de sinal. Peço a todos aguardarem mais um minutinho, que ele deve estar reconectando, tá? Tá. Agora vocês me escutam, Jorge? Perfeito, Roderick. Está claro e límpido. Fica à vontade, Roderick. Tá. Muito obrigado. Desculpa. Então, muito obrigado, Jorge. Muito obrigado, Irlau. Em nome dos assessores que trabalharam nessa operação, meu nome é Roderick, eu sou responsável pelo Banco de Investimentos do Itaú BBA, fui um dos assessores da operação e fico muito feliz. Por favor, aguardem instantes. Vocês me ouvem? Sim, Roderick. Tá bom, desculpa. A primeira parte foi ouvida, Irlau, me desculpa. Infelizmente não, Roderick. Comece de novo. Bom. Então, tá bom. Então, eu farei aqui. Bom, então, muito obrigado, Jorge e Irlau, pelo convite de apresentar esta apresentação tão importante nesta tarde. Agradeço Jorge, Irlau, Marcelo, Maurício e Glauco, que também farão parte desta apresentação. Faço referência aqui à página 2, Por favor, aguardem instantes. eu voltei agora, né? Sim. Tá. Então, nós faremos uma apresentação sobre a combinação da Apvida e Notre Dame Intermédica, que formam uma das maiores operadoras de saúde verticalizada do mundo, a maior operadora de planos de saúde e a que mais cresce no Brasil, e com uma sinistralidade e lucratividade únicas. Sigo para a página 3, e aqui a gente vê qual é o nível de penetração das duas companhias, né? A Apvida e Notre Dame terão juntas 84 hospitais, 280 clínicas, 257 unidades de diagnóstico, mais de 8 milhões de beneficiários e, por fim, mais de
Por favor, aguardem instantes. Vocês me ouvem? Sim, Roderick. Tá bom. Eu passei a página 3, Erlau, isso foi ouvido? Foi ouvido, mas não visto, infelizmente. Eu não sei se nós estamos tendo algum problema de tecnologia. Ah, tá. Então, eu posso esperar. Desculpem a todos os atendentes a essa reunião. Como todos sabem, estamos aí lutando em função do distanciamento social para que a gente possa fazer tudo online, da forma adequada. Nos desculpem mais uma vez. Irlau, vocês podem me avisar quando a apresentação voltar aí à tela? Sim, até agora não recebi. Não sei se os demais estão conseguindo ver. Está aqui na nossa tela, viu? Na nossa tela a gente consegue ver, Rodrigo. Tá. Então eu vou para a página. Por favor, aguardem instantes. Tá. Eu posso passar a página 4? Sim. Aqui a gente consegue enxergar, Rodrigo. Pode seguir. Página 4. Tá bom. Vamos lá. Então tá bom. Então a página 4 fala especificamente do mercado que será atendido pela nova companhia. Esse é um mercado endereçável que totaliza mais de 65 milhões de pessoas que hoje não têm um plano de saúde privado. Então, nesta página 4, a gente consegue ver o tamanho potencial que a Apvida e GNDI terão para explorar em conjunto, né? Uma penetração de apenas 22% de planos privados hoje no Brasil. A nova companhia terá uma capacidade de oferecer um produto nacional a preços acessíveis, e é um produto extremamente desejado pela população brasileira, como todos nós sabemos. Finalmente, temos uma capacidade de aumentar ainda mais a nossa penetração no país com essa nova companhia. Seguindo para a página 5, a página 5 fala da gestão da nova companhia, que será formada por 2 CEOs bastante conhecidos pelo mercado, Irlau Machado, CEO até hoje do GNDI, e Jorge Pinheiro, CEO até este momento da Apvida. Como conseguimos ver aqui, apreciação muito grande de ambas as ações, desde o IPO das duas companhias, na mesma época, em 2018. Um dos principais objetivos da operação é a retenção de talentos de ambas as companhias. Teremos um novo plano de opções para os gestores do GNDI e da Apvida. E, por fim, teremos uma governança compartilhada que aproveitará ainda mais a experiência de ambas as empresas. Aqui do lado direito, a gente vê a formação do novo conselho de administração da companhia. Teremos 5 membros indicados pela Apvida, 2 membros indicados pelo GNDI, sendo que um destes será o próprio Irlau, 2 membros independentes, um indicado pela Apvida e um indicado pelo GNDI, e, por fim, teremos um conselho com uma composição que aborde diversidade em termos de gênero, idade, nacionalidade, histórico profissional e qualificações. Tá? Ao longo dos últimos anos, estas equipes de Apvida e GNDI completaram mais de 30 aquisições, mais de 85 bilhões de reais de valor gerado desde o IPO das duas companhias em 2018, e, por fim, um crescimento combinado de 140% de EBITDA desde o IPO. Realmente um crescimento invejável. E assim eu passo
para a página 6, onde nós falamos especificamente do track record de muito sucesso das duas companhias no mercado de fusões e aquisições. Então, aqui a gente tem um histórico desde 2016 das diferentes aquisições realizadas pelas duas companhias, e mais importante do que isso, eu demonstro na parte inferior da página duas aquisições, uma realizada pela Apivida, que foi a compra do Plano São Francisco, e outra realizada pelo GNDI, que foi a aquisição do Clinepan. E aqui a gente mostra claramente os benefícios e a boa gestão das duas companhias na integração de duas aquisições bastante relevantes, sendo ela na queda da sinistralidade ou no aumento da verticalização dos procedimentos e o aumento de leitos, no caso da Clinepan. Então, dois excelentes exemplos de vários outros, como eu disse antes, foram mais de 30 aquisições ao longo dos últimos 3 anos realizado pelas duas companhias. Seguindo para a página 7, nós falamos do plano de integração pós-fusão, tá? E aqui nós teremos uma equipe que fará a integração das duas companhias com membros da Apivida, do GNDI e de uma consultoria global. Avaliaremos possíveis melhorias e o retrofit de várias das operações das duas companhias neste processo, o desenvolvimento da rede própria nas regiões-alvo e o desenvolvimento comercial, que também é uma parte importante da nova companhia, com desenvolvimento de novos produtos e uma cobertura ainda mais abrangente. Então, o plano de integração deve começar imediatamente, embora as condições precedentes e o fechamento ainda possam demorar algum tempo. Seguindo para a página 8, falamos sobre as sinergias que esperamos serão capturadas com esta operação. Então, a primeira envolve a venda cruzada de planos corporativos em regiões atualmente atendidas por uma das empresas. Então, a gente terá a oportunidade de uma venda cruzada importante aqui. O potencial para a gente reduzir a sinistralidade, aprimorando protocolos e principalmente as melhores práticas das duas companhias. Um terceiro item muito importante é alavancar a rede própria com a oferta de serviços a terceiros, aumentando ainda mais a integração da operação. E, por fim, eliminando as duplicidades nas despesas gerais e administrativas. Então, esperamos claramente sinergias que serão capturadas ao longo do tempo. Na página 9, eu falo especificamente sobre a estrutura da operação. Todos vocês devem ter recebido o fato relevante que apresenta as condições acertadas e assinadas pelas companhias no último final de semana. Então, a relação de troca é de 5,2490 ações da Apivida por ação do GNDI, mais um pagamento de R$ 6,45 por ação. Este preço foi obtido através de um prêmio de 15% sobre a média dos 20 dias de negociação, terminando no dia 18 de dezembro, quando fizemos a nossa primeira proposta. A parcela em caixa foi calculada considerando o preço da ação da Apivida no fechamento de 12 de fevereiro de 2021, que naquele momento era de R$ 17,20, e a 620,3 milhões de ações do GNDI. A soma deste pagamento em caixa por ação do GNDI totaliza 4 bilhões de reais, que será um desembolso em caixa. Como eu falei antes, o Conselho de Administração da Apivida aumentará para pelo menos 9 membros, 2 indicados pelo GNDI, 5 indicados pela Apivida e 2 conselheiros independentes. O presidente do Conselho de Administração será eleito dentre os membros indicados pela Apivida. Por fim, Irlau Machado Filho, atual CEO do GNDI, ocupará a posição de co-CEO, junto com Jorge Pinheiro,
atual CEO da Apivida. A conclusão da transação ainda está sujeita a condições precedentes, como a aprovação dos acionistas de ambas as companhias, pela ANS e pelos órgãos de defesa da concorrência. Do lado direito, a gente consegue ver nesta página a estrutura pré-transação das duas companhias e a estrutura pós-transação, onde a família Pinheiro terá 37,5% da nova companhia, outros acionistas da Apivida 16,1%, a Bain Capital, um acionista de referência do GNDI, terá 5,2% da nova companhia, e, por fim, outros acionistas atuais do GNDI terão 41,2% da nova companhia. Página 10 fala especificamente sobre o cronograma e os próximos passos esperados em relação à concretização da transação. Então, 4 eventos importantes já foram cumpridos, né? A aprovação do acordo de associação pelos conselhos de administração foi realizado no final da semana passada, a assinatura do acordo de associação pelos diretores executivos de ambas as companhias também já foi realizado, o anúncio da transação no sábado, no final de semana, e o protocolo e a justificação da incorporação também já foi realizado. Temos ainda as aprovações das Assembleias Gerais Extraordinárias, tanto do GNDI quanto da Apivida, a aprovação do Conselho Antitrust, CAD e da ANS. E, por fim, o fechamento da transação. E aqui a gente tem, na linha de cima, aqui, uma estimativa de quando a gente espera que as Assembleias Gerais serão realizadas em março, daqui a um mês, e o fechamento é esperado entre o final deste ano e início de 2022. Por fim, apresentamos aqui os destaques da operação na página 11, que é um resumo da apresentação que acabamos de fazer. A combinação de Apivida e Notre Dame Intermédica formará um dos maiores players verticalizados de Boa tarde, aqui é o Glauco Desidério, RI da Intermédica. Eu vou acabar esse último slide aqui e passar depois a palavra para o Q&A e posteriormente para o Jorge e para o Irlau. Então, como o Rodrigo estava falando, a combinação das duas companhias acaba criando um dos maiores players verticalizados de saúde do mundo, com posição de liderança no Brasil. É uma combinação de operadoras de saúde que apresentam maior crescimento e emalar e lucratividade imbatíveis, uma presença agora verdadeiramente nacional e com alta complementariedade geográfica e muito pouco overlap, proposta de valor superior para os clientes e um grande mercado endereçável como principais estimuladores de crescimento, e por último, sinergias claras a serem capturadas por meio de oportunidades de venda cruzada, o cross-sell, melhoria de protocolo e eliminação de custos redundantes. Gostaria agora de passar para a Q&A e eventualmente a palavra para o Sr. Jorge e o Sr. Irlau. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso tenha uma pergunta, por favor, digite *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. A nossa primeira pergunta vem de Samuel Alves, do BTG Pactual. Por favor, Samuel, pode prosseguir. Boa tarde a todos, boa tarde, Lau, doutor Jorge, Maurício, Marcelo, Glauco. Parabéns aí pela transação. São 2 pontos rápidos aqui. O primeiro deles é com relação à CAD. Vocês conseguiriam adiantar para a gente se vocês esperam aí algum remédio de do CAD, especialmente talvez em Minas Gerais ou Santa Catarina, e se vocês puderem adicionar alguma cor? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, se vocês pudessem falar um pouquinho sobre time para integração. Sei que vocês não podem comentar isso muito sobre
sobre a sinergia em termos quantitativos, né? Mas se pudesse passar uma ideia para a gente sobre o cronograma, né, que vocês imaginam que tomaria, né, o tempo que tomaria para as duas empresas se integrarem. Então, é isso, muito obrigado novamente, parabéns. Acho que o Hilal caiu, eu vou começar respondendo aqui e qualquer coisa ele pode complementar. Vamos lá, do ponto de vista de CAD, fizemos uma série de estudos e o que nós já imaginávamos é que, dada a diferença geográfica, a diferença de atuação geográfica de ambas as empresas, a gente entende que a possibilidade de algum remédio variará entre inexistente até inexpressivo, considerada a dimensão dessa operação. A gente está muito confiante em função de todos os estudos, pareceres técnicos que a gente contratou. Muito pelo contrário, do ponto de vista de proteção do consumidor, o racional dessa operação visa aumentar a penetração de planos de saúde no Brasil como um todo. Hoje, como eu já falei, são só 22% atendidos pelo mercado privado. O mercado perdeu vidas nos últimos anos e essa transação reforça a possibilidade de ambas as empresas, e se aprovado e combinadas, conseguiremos, juntos com essa fortaleza, trazer mais pessoas para o mercado privado. Então, protege o usuário e traz mais as alternativas para o usuário. Tá? Com relação ao timing de integração, primeiro, claro, a gente, depois de passar pelos reguladores, nós organizamos uma governança bem especial em função a gente está aqui diante de duas empresas de portes bem semelhantes, que são muito bem geridas, crescem orgânica e inorganicamente com muita qualidade, têm seus pipelines muito bem definidos de crescimento. Portanto, a nossa preocupação inicial é permitir que ambos os times continuem toquem com muita qualidade esse processo de integração. Por isso que a gente desenhou uma governança inicial de no mínimo 2 anos, para que a gente aproveite esse cenário de consolidação que ainda há no Brasil, tantas oportunidades de a gente levar a mais regiões, mais cidades, mais localidades a nossa proposta de valor. Após isso, claro, a gente começa a ver ter um pouco mais de intensidade em ganhos sinérgicos na operação. Mas durante esse período, nós vamos estar trabalhando com comitês de integração, e lá eu vamos estar participando, e uma série de sinergias poderão ser capturadas logo após o closing dela. Falo de sinergias na área de suprimentos comerciais, alguma coisa de D&A, como, por exemplo, sistemas, especializações, etc. Então, há muito ganho, mesmo durante esses 2 anos, que podem ser capturados, dadas as muitas possibilidades que nós temos. Eu não sei se o Hilal já voltou, eu queria saber se ele quer complementar o... Eu estou por aqui, você me escuta, Jorge? Agora está claro. Já, Hilal, pode falar. Eu queria fazer só uma pequena complementação. Por óbvio, nós temos aqui um período, né, uma vez feito o protocolo junto ao CAD, nós teremos 330 dias para uma resposta. Nós acreditamos muito que temos realmente uma situação bastante tranquila, mas obviamente isso tem que ser avaliado e deve ser avaliado pelo nosso regulador e pelas autoridades, assim como CAD e ANS. E durante esse período, por óbvio, nós vamos trabalhar através de Clean Teams, respeitando rigorosamente a regulamentação da CVM, ICAD, etc., para que a gente possa já construir planejamentos adequados, mas sem a interferência no dia a dia de cada uma das empresas. Uma vez iniciado o processo de fusão e uma vez essa fusão autorizada, são inúmeras as grandes oportunidades que vemos para, exatamente, como bem disse o Jorge, oferecer um incremento de acessibilidade ao sistema de saúde privado no país.
Por vezes, nós imaginamos localidades, mas por uma questão de que gostaríamos de entrar, gostaríamos de estar presentes, mas por uma questão de investimentos ainda a serem feitos, ficaria caro e difícil de entrar. Nós vemos municípios e localidades onde existe uma operação de saúde somente, né? O Brasil tem 720 operadoras, mas em algumas localidades somente uma. Talvez esta conjunção, essa junção das nossas operações nos ofereçam não só capacidade de investimento, mas custos mais adequados para que possamos entrar em outras regiões e oferecer ao consumidor alternativas. E eu acho que essa vai ser a grande, sem dúvida nenhuma, uma grande oportunidade. Por isso, achamos também que o CAD, dentro dessa perspectiva, pode interpretar isso, e deve, na minha modesta opinião, como algo absolutamente positivo para a população e para a sociedade. Também digo que uma área que a gente não mencionou aqui, mas que gostaria de ficar muito claro e patente para todos, temos oportunidades em ESG enormes como empresa. Nós temos grandes oportunidades de fusão de conceitos, nós estamos trabalhando, ambas empresas, em assuntos de ESG que são caros para o nosso coração, e com uma empresa, talvez seja a primeira área a ser, vamos dizer assim, unida, simplesmente porque faz sentido já olhar com uma grande família e uma grande oportunidade de auxiliar em assuntos ambientais e sociais no país, né, de uma forma conjunta. Vejo isso com muito bons olhos e algo que estou seguro vai ser, talvez, um dos grandes programas que nós vemos pela frente entre as duas empresas. Obrigado, Elau, doutor Jorge. A nossa próxima pergunta vem de Vinícius Ribeiro, do UBS. Por favor, Vinícius, pode prosseguir. Pessoal, boa tarde a todos. Parabéns aí pela apresentação. A gente entende que é muito mais complexo do que a gente está olhando aqui de longe, então parabéns pela apresentação. São duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira, queria falar um pouquinho de crescimento, né? Então, à medida que há uma consolidação desse tamanho, o crescimento para frente vai ficando cada vez mais difícil. E vocês comentou bastante do aumento de penetração de planos de saúde no Brasil e tudo mais. Vocês podiam detalhar um pouquinho para a gente o que vocês veem? A gente consegue imaginar os grandes drivers aqui, que seria a operação no individual, né, os contratos nacionais, que vocês comentaram, e mais M&A que o Jorge deu a entender na fala dele. Vocês podem detalhar um pouquinho cada um desses vetores e se a gente esqueceu algum que seja muito relevante? E a segunda pergunta, um pouco mais simples, a parcela em caixa, que também pode ser o dividendo extraordinário, vocês já têm alguma ideia de como vai ser o funding disso? Se tem alguma eventual dívida que vocês vão levantar, alguma coisa nesse sentido? É isso, pessoal. Muito obrigado e mais uma vez parabéns. Jorge, você me permite? Sem dúvida, amigo. Fique à vontade. Primeiro, acho que no assunto de pagamento do dividendo, etc., depois eu vou enviar a palavra tanto para o Maurício quanto para o Marcelo, para eles discutirem um pouco mais em detalhe sobre isso. A primeira pergunta, na realidade, o que a gente vê de sinergias e crescimento pela frente. Número um, não existe motivo nenhum, inclusive isso nós estamos muito bem calcados nos nossos acordos para a consecução dessa transação, para que possamos dar continuidade ao processo de aquisição de empresas. Tem sido um fator relevante de crescimento para nós e um fator relevante de crescimento de qualidade. Muitas das empresas que ambas, a GNDI e a Apvida, adquiriram no passado, talvez não estivessem presentes hoje se não houvesse um investimento importante, tanto em qualidade quanto vamos dizer assim, em infraestrutura. Eu acho que da forma que nós fizemos esse processo de aquisição no passado, ele foi muito profícuo do ponto de vista de qualidade. E eu acho que isso deve continuar pela frente. Essas aquisições, elas não são predatórias, elas são muito mais para gerar
qualidade e benefícios de diluição de custo que podem auxiliar na nossa prescrição de preços mais atrativos, mais contidos mais acessíveis para a população. Então, nós devemos continuar com isso. Do ponto de vista de crescimento, como nós já falamos aqui, no momento em que você tem escala neste negócio de saúde privada no Brasil, é absolutamente imprescindível. E nós vemos ainda muitas operadoras de pequeno porte que vão ter dificuldades, sejam elas regulatórias, de solvência, de construção de reservas, e nós podemos suprir muito disso. Acredito piamente que vamos continuar podendo fazer isso de forma bastante construtiva para o resto do país. As sinergias comerciais são óbvias, do ponto de vista de cross-selling, do ponto de vista mas também a própria tecnologia das duas empresas agora, com o advento da própria Covid, aprendemos muito a respeito de telemedicina, da entrada em locais menores, que talvez não no passado pudéssemos entender como alvo. Agora podemos, e podemos também agora fazer investimentos que talvez no passado não fizéssemos em função do tamanho e da escala que tínhamos. E esses investimentos são em clínicas, em hospitais, em geração de emprego, em geração de volume. Eu acho que é uma situação de ganha-ganha, não tem jeito. A gente olha por todas as possíveis vertentes e possíveis perspectivas de uma transação como essa, nós olhamos a oportunidade da sociedade vencer e da sociedade crescer. Passo a palavra para o meu irmão. Olha, lá eu não tenho nada a complementar. Eu acho que é isso mesmo. Ambas as empresas têm os seus pipelines de M&A, deverão seguir os seus negócios, né? E a gente fala de um país em recuperação da economia, apesar da desafiadora situação da saúde brasileira e mundial. Por outro lado, isso é um incentivo para que a gente possa oferecer cada vez mais produtos ao brasileiro. E essa combinação só traz mais possibilidades que a gente possa ser mais inclusivo, ou seja, trazer mais pessoas aos nossos produtos. Então, como o Islador falou, é ganha-ganha. Mas nada mais a retificar, só reforçar, Islador. Queria passar aqui a palavra para o Maurício e para o Marcelo para responderem com relação ao complemento de caixa. Bem, boa tarde, pessoal. Obrigado, Vinícius, pela pergunta. Na parcela caixa a gente vai estudar ainda, porque a gente pode tanto quanto levantar dívida, ou equity, ou a própria geração de caixa das companhias até essa data do pagamento, né, pode ser fonte de recursos para a gente pagar esses 4 bilhões. E lembrando que ele pode ser pago via o resgate da ação preferencial, nesse caso sai do caixa da Apivida, ou via o dividendo extraordinário, que no caso sai do caixa da GNDI. Então, quando a gente tiver claro quanto vai sair de cada parcela, vendo os compromissos de dívida, os compromissos de M&A de cada empresa e o momento de mercado, a gente vai definir a melhor forma de financiar esses 4 bi e a gente tem tempo para isso. Queria passar para o Marcelo, ver se ele tem algum ponto para complementar. Não, perfeito, Maurício. É só realmente reforçar que o contrato assinado entre as partes realmente estabelece essa flexibilidade, né, de forma com que possa ser aproveitado o que for melhor para as empresas dentro aí desse contexto, né? Então, tanto essa parcela de dividendos, né, a ser pago pelo GNDI, versus o pagamento em caixa, ele é flexível, assim como o próprio funding em si, porque a Apivida tem, né, recursos em caixa, os bancos, tanto os bancos que participaram dessa transação quanto alguns outros bancos já sinalizaram linhas de crédito, e o contrato também permite até uma eventual emissão primária, se for o caso e se for conveniente para as partes dentro dos seus planos de crescimento aí que ambos os CEOs reforçaram bastante, que a gente continua vendo como várias avenidas de crescimento, e uma empresa desse porte tem, aliás, mais avenidas a explorar do que quando eram isoladamente. Obrigado. Perfeito, pessoal. Claríssimo. Muito obrigado pela resposta. A nossa próxima pergunta vem de Joseph Giordano, do Banco JP Morgan. Por
favor, Joseph, pode prosseguir. Olá, boa tarde a todos. Parabéns pela apresentação. Obrigado pela minha pergunta. A minha dúvida aqui é do que a gente deveria esperar das duas empresas do ponto de vista de alocação de capital daqui até o momento do fechamento, né? A gente tem essa questão do dividendo que reduz a parte caixa do pagamento, mas como a gente deveria tratar aqui potenciais M&As daqui até lá, né? Então acho que esse seria o primeiro ponto. Obrigado. Jorge, quer falar? Não, fica à vontade. Depois a gente pode passar aqui para o Maurício e para o Marcelo, mas fica à vontade lá para responder. O comentário mais uma vez, eu acho que nós não nos limitamos, através dos acordos entre as partes nessa negociação, de restrição de capital para aquisições. Nós, obviamente, estabelecemos alguns limites, mas nada que nos coibisse de buscar nossas ambições individuais na construção da nossa rede. Lembrando que ambas empresas têm um interesse muito grande no desenvolvimento de rede própria. Aí pode ser através de aquisições, de construção, de uma série de maneiras. E nós não estabelecemos vamos assim, limites tímidos. Temos limites importantes, mas que, de fato, atendem às nossas necessidades e o que ambas empresas vislumbram para o futuro em termos de investimento. Acho que, sendo assim, ou seja, vou reforçar o que falamos anteriormente, vamos, ambas empresas, continuarmos adquirindo, continuarmos investindo, não há motivo nenhum para a gente parar, o que tem sido um sucesso e emblemático para ambas empresas ao longo de vários anos, né? Passo aí, então, a palavra ao Jorge e, se ele preferir também, ao Maurício e Marcelo. Não, perfeito, Ilau. Essa sempre foi uma preocupação central nossa, criar um ambiente para que não haja nenhuma solução de continuidade na condução de muito sucesso dos negócios, ambas as empresas. Então, a gente determinou, então, estabeleceu uma série de condições que fariam com que ambas as empresas tivessem velocidade e autonomia para que conduzam e aproveitem todas as oportunidades que estão nos seus planos de negócio, incluindo também investimentos em rede própria, verticalização, em tecnologia, etc. Então, isso foi uma preocupação central nossa. A gente entende que ambos os times são muito maduros e de muito sucesso, então não havia motivo nenhum para que a gente colocasse nenhum tipo se estabelecesse para qualquer um dos lados qualquer tipo de restrição, muito pelo contrário. Nossa preocupação central foi permitir que os times continuam conduzindo com o sucesso que vem conduzindo e aproveitando as oportunidades que estão nos seus planos. Não sei, Maurício e Marcelo, querem complementar alguma coisa? A questão do acesso a capital, para continuar com o plano de M&A, é o que a gente já vinha fazendo, né? A gente tem essa linha separada dos 4 bi, como o Marcelo comentou, os bancos estão oferecendo linhas, a gente pode também levantar capital, isso tudo vai ser pensado, planejado, temos tempo para isso, enquanto tem a análise das agências regulatórias, né, do CAD. E então a gente continua, as duas empresas independentes, com seus planos de M&A, se financiando da forma como sempre financiaram. As duas empresas têm um nível de alavancagem baixo, que permite, né, exatamente para poder continuar com o plano que cada uma tem de M&A. Não sei se o Marcelo vai complementar, Marcelo, fique à vontade. Perfeito. Só reforçando a todos aqui no call, né, Joseph, que ambas empresas já possuem crescimento contratado. Nós estamos falando sim de M&As futuros, mas também ambas empresas no final do ano passado anunciaram grandes M&As transformacionais, que estão prestes a serem concluídos, né? Então, é uma situação única, realmente, de que tanto a Vivida quanto o GNDI tem aí já na bala para tirar novos ativos relevantes de transações transformacionais que estão aí prestes a serem passar pelas últimas aprovações e já serem parte do nosso grupo também. Então, sim, de novos
que continuam sendo perseguidos, como o Jorge falou, que estão no pipeline das empresas, mas também já tem esse crescimento contratado que está por vir, esperando bem em breve. Perfeito, obrigado, gente. Se eu puder mais uma pergunta aqui em relação ao Stock Option Plan, se você tem alguma previsão da potencial diluição implícita por esse novo plano para os dois management teams, ajudaria muito aqui. Obrigado. Jorge, se concordar, eu passo a palavra para o Marcelo e para o Maurício. Perfeito, Marcelo. Marcelo e Maurício, está com vocês. Perfeito. O acordado aqui é que os management teams de ambas as empresas, né, receberão conjuntamente 2%, isso significa 1% para cada time, né, até 2%, 1% para cada time, e que o vesting desses programas acontecerá em 3 anos. Então, essa conta aí, Joseph, 2% por 3 anos, então uma diluição de menos de 1% ao ano aqui, nos próximos 3 anos. Perfeito, obrigado, Marcelo. Obrigado, sim. A nossa próxima... Com licença. A nossa próxima pergunta vem de Javier Martinez, do Morgan Stanley. Por favor, Javier, pode prosseguir. Obrigado. Boa tarde a todo o grupo. Eu queria perguntar uma pergunta sobre o racional de... Obviamente, o racional de operação é muito claro, não é? Vocês estão gerando muito valor e também entendo que agora poderia ser um pouquinho cedo para quantificar as energias, etc., não? Pero sim poderia ajudar se vocês podem compartilhar conosco por que agora? Por que agora é o momento correto de fazer a fusão e não um ano atrás ou dentro de um ano? Por que agora quando se maximiza a geração de valor? Obrigado. Jorge, quer falar? Ou... Olha, Irlau, boa pergunta. Boa pergunta. Por nós, já teríamos feito essa operação há muito mais tempo. O fato é que Irlau pode falar muito bem, GNDI controlada que é e foi por um private equity, tinha seu plano de negócio que foi muito bem executado, extremamente exitoso, mas tinha um plano de negócio bem definido, né? Pelo nosso lado também a gente vem executando um plano há muitos anos e tivemos oportunidades de conversar no passado, mas eu acho que ficou maduro esse tema agora, dado ao alto padrão de governança das duas empresas, dado ao entendimento, e quando a gente vai conversando, vai aprofundando, a gente cada vez mais identifica novas possibilidades de ganhos, de geração de valor, de ser mais incluidor, trazendo mais pessoas para o mercado de saúde suplementar, que esse é o grande ativo dessa combinação, é poder gerar mais qualidade em medicina, a cada vez mais pessoas. Então, a cada vez que a gente conversava e falava sobre o tema, a gente aumentava o nosso entendimento de quão transformacional poderia ser, como será essa operação, claro, dependendo das aprovações dos reguladores. Mas isso é um processo de amadurecimento, né? E a gente chegou num ponto ótimo, dado esse entendimento de ambas as empresas, dado o entendimento do Irlau e seu time, do seu conselho, o nosso aqui também. Chegamos no ótimo, mas a gente sabe que esse é um processo, né? Todo processo de casamento, especialmente quando há muita responsabilidade, há muito entendimento de cada lado, é um processo longo, né? É um momento em que a gente pensa como fazer, quais são as possibilidades, estabelecemos responsabilidade de cada um, a maneira de operar, privilegiando as pessoas que vão estar no dia a dia. Então, esse é um processo lento, né? Mas é lento por ser responsável, mas chegamos, acho que, no momento ideal e, assim, entendemos
seguir em frente, né? Mas poderia ter sido feito antes, não foi feito por outros projetos, outras prioridades que as empresas tinham. Esse pelo menos é o meu sentimento, mas Irlau, por favor, fique à vontade. E eu vou contar algo anedótico aqui que o pessoal vai rir. Eu conheço minha esposa, Raquel Machado, desde a vida inteira. Eu tenho fotografias em casa de eu a carregando no colo, quando eu era pequeno, que eu sou um pouco mais velho que ela. E quando decidi pedir a mão em casamento da minha esposa, cheguei, isso depois de namoro e muito tempo, já de conhecer muito tempo, e isso, eu estou contando até a minha idade, né? Essa coisa de pedir a mão em casamento para o pai é uma coisa meio antiga, mas aí eu fui ao meu atual sogro a pedir em casamento. Ele falou: então vem cá, senta no sofá aqui que eu vou te contar quem é a Raquel Machado. Ela é brava, ela é assim, ela é assada, ela conta, ou seja, meio que um due diligence ao contrário. Eu fiquei até com medo, mas a verdade seja dita, casamos com conhecimento de causa. E isso eu acho que foi importantíssimo durante esse período entre Apvida e Notre Dame Intermédica. Além do que, as primeiras conversas que nós tivemos sobre isso, eu me lembro de uma primeira conversa com Jorge e Cândido há 6 anos atrás. Ou seja, não é algo que surgiu ontem. E nós tivemos de aprender bastante um a respeito do outro, nós tivemos de construir confiança, construir nas nossas cabeças como que isso podia ser transformador para o país, mas ao passo também que estávamos entendendo que era necessário um desenvolvimento rápido de cada uma das empresas e tendo a possibilidade de fazê-lo de forma independente, talvez fosse mais um maior benefício para uma futura junção dos negócios. E eu acho que este é um momento onde nós identificamos que a junção vai, de fato, ser um outro fator transformador das empresas. Vejam que essas empresas, há 6 anos atrás, ambas tinham uma valorização perto do que temos. Por favor, aguardem instantes. Irlau perdeu a conexão, deve estar voltando já, né? Vamos aguardar um pouco mais, por favor. Então, se alguém quiser fazer uma nova pergunta, na hora que o Irlau voltar, ele finaliza essa resposta. Acho que estamos, não sei como é que nós estamos de tempo, mas se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, por favor. Se eu posso aproveitar que estou aqui na linha, eu queria perguntar... Posso, obrigado. Sou Javier Martínez, de Morgan Stanley. E de volta, é óbvio que é uma fusão espectacular, ¿no? Isso todo mundo entende e é muito claro, ¿no? Pero quizás aqui uma dificuldade diferencial versus o tipo de M&A, também muito generador de valor que as duas companhias fizeram no passado, é precisamente isso, que tem 2 companhias bem geridas, as duas com um DNA de liderazgo, as duas com uma cultura diferente, ¿no? Bueno, entonces eso podría generar también dificultades de integración, ¿no? Yo quería entender hasta qué punto ustedes son conscientes de esa diferencia cultural y ya consideraron eso na Quasao y cómo es que los señores esperan gestionar esa dificultad, ¿no? También quería preguntar eso. Obrigado. Não sei se o Irlau já conseguiu reconectar. Eu reconectei, mas meu amigo. Legal. Então, Irlau, talvez seja melhor você finalizar aquela tua resposta e aí a gente segue para a segunda pergunta do Javier. Pode ser? Maravilha, eu não sei onde é que caiu. Onde é que caiu? Eu estava falando em inscrição. Deixa eu... Você puse um
un ejemplo que gusté mucho, que estaba entendiendo muy bien, que é a conversa que você tuvo con su sogro. Y bueno, você entendió os positivos, os negativos. Estava na fase que você estava quase casando. Efectivamente, já estava aí. Meu Deus, acabei casando e estou felicíssimo da vida, graças a Deus. Doutora Raquel Machado é uma espetacular ser humano. E é isso, é conhecimento de causa. Eu acho que isso é importante. Nós chegamos a esse momento juntos, depois de muito tempo, de conhecimento, de amadurecimento, de crescimento de conceitos. São empresas maduras do ponto de vista de governança. Tudo isso faz agora sentido, então, incrementarmos essa aproximação e nos transformarmos um. Acho que o momento é muito, muito bem-vindo. E do ponto de vista de culturas, desculpa, Jorge, já me adiantando, já que eu estou assim, numa carreira, para tentar evitar que eu seja cortado de novo. Alguém está me cortando aí, não, mentira, brincadeira. Estão me escutando? Alô? Sim, pode seguir, está claro. Pode falar. Então, do ponto de vista de cultura, gente, nada melhor do que você lidar com gente inteligente, nada melhor do que você trazer uma experiência de anos, décadas, para a mesa em conjunto. Todos nós tivemos diferentes experiências no passado. Essas diferenças, como eu disse no começo da minha fala, se tornam alicerces nessa história, nesse passado, se tornam alicerces para a construção de um novo futuro. Então, eu vejo isso com muito bons olhos. Empresas como as nossas, que fizeram várias aquisições ao longo dos anos e que tiveram de integrar novas culturas, têm essa experiência e têm a humildade para entender a contribuição que cada uma dessas aquisições teve no desenvolvimento da nossa cultura como um todo. Eu acho que isso é um privilégio, na realidade, não é uma dificuldade. Perfeito, Elau. Olha, complementando aqui, sem dúvida nenhuma, essa é uma das nossas maiores riquezas. A diversidade de experiências e trabalhando, integrando ativos, ambos temos uma história longa de muito sucesso nisso, e todo o conhecimento que cada time vem adquirindo ao longo de todos esses anos. Somado a isso, um alinhamento muito forte, e de anos, como o Elau próprio citou, há quantos anos a gente fala, pensa, avalia sobre essa possibilidade. Então, isso tudo, a gente só pode considerar que, primeiro, tendo essa certeza de que um dos maiores cuidados que nós teremos será de cultivar, fomentar o nosso time, as pessoas. Então, os nossos comitês de integração vão sempre, nossos times de gente vão sempre estar privilegiando esse aspecto. O plano, a gente, é claro que uma das nossas primeiras medidas foi de motivar a longo prazo os nossos times com incentivos de longo prazo, claro, para que a gente possa ter junto esse ativo que é espetacular, que são as pessoas. Então, com certeza, Irlau, e do nosso lado aqui também, a gente vai ter todo o cuidado para manter o time muito engajado, e esse vai ser um dos maiores diferenciais competitivos da nossa empresa. Espetacular, muito obrigado. Parabéns. A nossa próxima pergunta vem de Fred Mendes, do Bradesco BBI. Por favor, Fred, pode prosseguir. Boa tarde a todos, obrigado pelo call, parabéns aí pelo agreement, né? Eu tenho, acho que, duas perguntas, uma acho que é em linha com a última do Javier, mas só para entender o que muda com essa coliderança. Obviamente agora, né, acho que cada time tocava ali a sua casinha de maneira individual, agora vai ser um trabalho muito mais em quatro mãos, em conjunto. Então, como é que fica isso, né, daqui para frente? E acho que outra pergunta também, na parte de, eu sei que vocês já fizeram diversos M&As, essa apresentação falou aí mais de 30 combinados, né, mas M&As menores, né, claro, teve São Francisco, teve Timipan, mas imagino que agora é uma integração muito mais complexa na parte de sistemas.
Então, se vocês têm uma ideia de mais ou menos quanto tempo levaria para estar rodando aí 100% já totalmente integrado com as duas empresas combinadas. Obrigado. Hilal quer falar? Vai em frente, meu amigo, depois eu falo. Não, do ponto de vista de, especificamente, Fred, primeiro é importante lembrar e ressaltar que a gente quer, e a gente já abordou fortemente aqui nesse call, que a gente quer estimular que ambos os times continuem com liberdade e com todas as condições para que implemente os seus planos de crescimento, quer sejam orgânicos ou inorgânicos. Tudo que a gente não quer é atrapalhar esse processo de crescimento dentro das empresas. Esse é um dos pontos centrais do racional dessa operação. Então, com base nesse racional, e aí voltando especificamente à tua pergunta, não faz sentido, pelo menos nos primeiros 2 anos, haver a implementação de novos sistemas, quer sejam GNDI Apvida ou Apvida GNDI. Eu falo de sistemas fundamentais, sistemas core. Agora, o que poderá ser feito, até porque isso levaria um tempo grande, consumiria tempo de ambos os times, tempo que seria fundamental e necessário para que as empresas toquem os seus dia a dia. No entanto, há uma série de tecnologias marginais, que eu tenho certeza que ambas as empresas têm, vêm desenvolvendo, que podem ser plugados, acoplados aos sistemas originais de ambas as empresas, que a gente pode ter ganhos de curto e médio prazo. Uma série de tecnologias, aplicativos, etc. E eu tenho certeza que os nossos times de integração vai ser desdobrado, dentre as ações, um time específico para avaliar fortalezas de sistemas de cada lado, e aí, dentro desse plano, aqueles sistemas que podem ser implantados, o que for melhor de Apvida, levando para a GNDI, e o que for de GNDI, trazendo aqui para a Apvida, a gente vai, dentro do cronograma possível, vai estar implantando esse tipo de aplicativo, sistema complementar ao que as empresas já têm hoje, né? A partir do 2º ano, eu acho que haverá maturidade, condições, tempo, para que as empresas estejam muito estruturadas para se pensar na possibilidade de ter um sistema único. Mas nada definido ainda, né, Hilal? Passando a palavra para ti, os nossos comitês vão avaliar se faz sentido ter um sistema único, e se fizer, acho que qualquer coisa só seria implementada depois do 2º ano. Não, fantástico, Jorge. Só queria dar alguns exemplos específicos e interessantes a respeito da conjunção dos negócios e experiências que cada um tem. Veja, o GNDI, pela sua confecção histórica, trabalha com 2 coisas que hoje a Apvida não necessariamente trabalha. Uma rede credenciada importante, onde a gente tem que analisar contas médicas, tem que negociar com fornecedores, etc., e com o assunto de venda de serviços a terceiros. E são sistemas específicos que podem ser trazidos para a discussão. Enquanto do lado da Apvida, existem sistemas de análises clínicas e laboratórios espetaculares, existe uma riqueza de informação de banco de dados enorme, existem a experiência da Apvida no monitoramento diário, imediato e de suas operações e seus centros clínicos é fantástica, eu conheço. Então, veja como tem uma riqueza de coisas impressionantes aí para a gente poder juntar e entender como a gente faz isso de forma mais eficiente para todo mundo. Então, do ponto de vista de evolução, como bem disse o Jorge, nós temos que tomar o cuidado de não atrapalhar o que está indo muito bem. E durante esse período, eu também concordo, nós pelas aquisições que todos nós fizemos, ambas as empresas fizeram, nós tivemos de gerar um conhecimento para poder integrar essas empresas de forma dinâmica, de forma eficaz, que nos traz hoje uma experiência muito grande de fazer adaptações aos nossos aplicativos, aos sistemas periféricos,
mesmo falando de core systems, falar de coisas específicas que podem ser introduzidas em cada um dos sistemas para se assemelharem o máximo possível. Então, mas vai tomar seu tempo, mas o importante é não atrapalhar o que está indo muito bem. Perfeito, muito claro, Dr. Jorge Lau, obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Maurício Cepeda, do Credit Suisse. Por favor, Maurício, pode prosseguir. Boa tarde, Dr. Jorge Lau. Obrigado pelo tempo. Parabéns por terem fechado esse acordo. Eu acho que o acesso à saúde privada brasileira vai agradecer. Saindo um pouco da parte mais estratégica e uma parte um pouco mais mundana das sinergias, né? A gente vê que essa operação deve gerar um ágio significativo e eu acho que a questão que mais fica agora é que você já tem meio que uma estimativa de se vai ser possível utilizar esse ágio para algum benefício fiscal, quanto, né, pode ser usado, ao longo de que tempo, e também perguntar sobre os planos individuais, né, que já que o Cuidado até mencionou, né, de coisas que a gente está acostumado a fazer, né, como gerenciamento credenciado, a Apvida também, por outro lado, também está acostumada a gerenciar planos individuais, né? Como que fica a cabeça da nova empresa com relação a esse aproveitamento comercial? Obrigado. Meu irmão, posso começar? Claro, amigo, pode falar. A primeira eu vou responder a segunda parte da sua pergunta, a outra eu vou deixar para o Jorge ou para os nossos CFOs responderem. Mas eu queria dizer o seguinte: o bom de uma fusão entre empresas é exatamente a aquisição de conhecimento, né? Quem não cola não sai da escola, brincando. Mas, na realidade, a Apvida tem uma experiência enorme no que diz respeito a planos individuais e nada melhor do que lidar com gente inteligente que tem experiência e nós vamos entender e tentar entender e passar a nossa história o que aconteceu conosco, como eles têm feito e bem feito, e eu acho que temos uma oportunidade enorme de aprender e fazer melhor. Obrigado, meu irmão. E complementando, por outro lado, lembro outra fortaleza GNDI, que é venda de serviços para terceiros. Aqui do nosso lado a gente tem uma ampla rede hospitalar e continua ampliando com muita força. E a gente vai escutar muito essa experiência bem exitosa de GNDI para ver se a gente consegue também trazer essa nova avenida de possibilidades de ganhos, já que nós temos hospitais de muita qualidade, pulverizados no Brasil todo, e isso tem sido muito bem feito por GNDI. Então, como você pode ver, e o Elau muito bem falou, não só esses dois pontos, mas há várias outras oportunidades que nós vamos ter tempo para aprofundar e extrair o melhor de cada uma dessas empresas. Eu passo a palavra aqui para Maurício e Marcelo. Posso começar aqui? Realmente, Maurício, essa operação ela gera um ágio, né, que a gente pegar valor de mercado das ações que vão ser entregues, né, que está já equiparado na relação de troca praticamente, e comparar com o patrimônio líquido da GNDI, geraria mais de 50 bilhões de reais de ágio. Só que esse ágio a gente só vai saber o valor efetivo dele no dia do closing, porque o preço de referência para o cálculo do ágio vai ser a data da cotação do ativo, né, da ação da Apvida que vai ser entregue em troca das ações da GNDI. E aí sim a gente vai saber o tamanho desse ágio, que da forma como foi estruturado a operação, através de incorporação de ações, ela gera o benefício fiscal, né, na nossa visão de todo esse ágio. Agora, ele vai ser decomposto de acordo com a alocação, quanto é goodwill, quanto é mais-valia de ativos, etc. E aí, dependendo da alocação desse ágio, eles podem ter curvas de captura diferentes. Então, a captura vai depender do laudo, do PPA, mas ao longo do tempo, todo esse benefício fiscal vai ser capturado. Marcelo, tem algum ponto? Queira complementar? Enquanto o Marcelo não consegue entrar,
de qualquer forma, né, independente do close, é um ágio significativo, né? Bastante significativo, né? De qualquer forma seria, né? E a gente vê que acontece também uma parte dos ágios que vocês costumam fazer nas aquisições, eles acabam ficando no capital, né? Uma parte que não consegue jogar isso no resultado, né? Já tem uma estimativa disso, ou de fato vai depender do áudio de para frente? Acho que o Marcelo caiu, não? Acho que o Marcelo caiu. Deixa eu começar aqui, então. Marcelo... Mas, Maurício, sem problema. Sua resposta é absolutamente fidedigna ao que a gente imagina também. Ótimo. E os ágios antigos, né, continuam sendo amortizados e estão impactando os resultados e o benefício fiscal das empresas. E depois, né, olhando o todo, pós-fechamento, com certeza a gente vai ter que rever essa estrutura societária de forma que a gente consiga ser o mais eficiente possível. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Gustavo Miele, de Itaú BBA. Por favor, Gustavo, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação e parabéns aí pelo avanço no deal. São duas perguntas bem rápidas aqui do nosso lado. A primeira pergunta, um pouco mais ainda no campo estratégico. A gente queria saber um pouco em relação à estratégia de precificação de planos da companhia olhando para frente, né? Pensando aí numa entidade combinada que vai ter ganhos enormes, aí, principalmente de SG&A olhando para frente, a companhia pensa em investir esses ganhos aí numa política de precificação um pouco mais agressiva, ou a gente pode esperar mais ou menos a manutenção do que é ticket médio das duas companhias olhando para frente? Se vocês puderem passar um pouco desse termômetro para a gente, o que vai ser apetite aí de ganho de share orgânico via pricing no médio prazo, acho que seria legal para a gente ter um pouquinho mais de visibilidade. Esse é o ponto número 1, pessoal. E uma segunda pergunta, se vocês me permitirem, essa um pouco mais técnica e bem mais objetiva. Eu queria entender se existe algum processo de recredenciamento de rede num movimento societário desses, né? Aí talvez até mais pelo lado do GNDI. Pelo fato da gente, enfim, estar passando por uma fusão, a rede do GNDI precisaria de alguma maneira ser recredenciada? É um tipo de movimento que o regulador requer aqui ou não? Business as usual e segue como está hoje. Se vocês puderem só clarear um pouco esse ponto também, pessoal, ajudaria bastante. Muito obrigado. Você quer falar ou posso começar? Fique à vontade, depois eu complemento se faltar alguma coisa aí. Legal, eu vou falar um pouco sobre a precificação de planos. Olha, eu acho que essa é uma das grandes fortalezas, não só de Apvida e GNDI. Se você fizer um comparativo entre Apvida e provavelmente GNDI, com certeza, e comparar com o restante do país com relação a reajustes de planos, você vai ver que a gente está sempre ali 30%, 35% menor do que a necessidade dos nossos competidores do restante do país. Isso se deve a toda a estratégia de verticalização que as companhias têm investido, de tecnologia e uma série de novas ferramentas. Há de se esperar que, em função dessa série de sinergias que vocês tão bem já sabem, que foi comunicado aqui no call, que a gente tenha mais ainda possibilidades de privilegiar o nosso usuário, de privilegiar o nosso cliente, nos destacando ainda mais, requerendo menos reajustes, por exemplo, comparando com o restante do Brasil. Nós teremos, sim, mais possibilidades, mais ferramentas. Vejam que o grande racional por trás dessa combinação é ser cada vez mais incluidor, oferecer para o brasileiro mais alternativas, acessíveis e de muita qualidade, trazendo uma medicina de alto padrão. Então, esse é um dos racionais. Relau, por favor, complementa e depois a gente vai para a segunda pergunta. Zero complementação, é exatamente isso, meu irmão. Acabou.
Maravilha. Irlau, então, por favor, você quer responder a segunda aí, meu irmão? Ai, já não lembro. Qual que foi a segunda? Não, sem problemas, pessoal. A gente só queria entender um pouco mais se existe algum processo de recredenciamento de rede inato a uma fusão desse tipo. É uma dúvida um pouco mais técnica e objetivo, ou se de repente por não haver nenhuma alteração relevante societária, esse processo ele não precisa ser feito. A gente só queria fazer esse check. Eu não vejo uma necessidade disso, obviamente, chegando lá na frente, se houver alteração de CNPJ, essas coisas, isso é normal e natural, a gente já faz isso o tempo inteiro entre os nossos fornecedores e o credenciamento dos nossos próprios hospitais. Não vemos isso como dificuldade alguma, que é uma questão puramente burocrática. Não vejo. O que eu vejo como oportunidade futura, e lembre-se, nós, na nossa experiência GNDI, todas as aquisições que nós fizemos, nunca, em nenhum momento, paramos qualquer prestação de serviço a terceiros, nunca exigimos que fosse feito de uma forma diferente. O que a gente quer dar é exatamente abertura ao mercado, sermos competitivos, oferecer serviço. Eu acho que até talvez seja uma oportunidade, uma vez que conversemos, se fizer sentido, uma abertura de serviço a terceiros em hospitais da própria Apivida, que vai ser algo amplamente discutido, considerado, analisado, estudado, para ver se faz sentido ou não. E se isso fizer, vai, obviamente, ensejar acordos de credenciamento. Eu não sei se eu estou respondendo a sua pergunta. Não, está super claro, Irlau. Acho que a gente já está com os principais pontos. Obrigado a todos e, mais uma vez, parabéns pela transação. Boa tarde, aqui é o Guilherme Naúza. Só para dizer que a gente recebeu aqui várias perguntas pela internet. A gente, infelizmente, não vai ter tempo de respondê-las aqui, nesse fórum, e que a gente vai responder todas as perguntas por e-mail aí na sequência, tá? Entre hoje e amanhã. Jorge, se você me permite um comentário, a transparência das nossas empresas está a vosso serviço. Nós vamos continuar nos colocando à disposição de acionistas e todos os stakeholders para responder perguntas em qualquer momento. Vamos continuar com participação ativa em conferências. Vamos estar disponibilizando tempo para falar com os nossos acionistas, para lhes tranquilizar, lhes dizer, lhes contar, lhes oferecer perspectivas e com muito acesso. Não é porque agora, uma vez aprovada essa transação, seremos de fato uma empresa de muito grande porte, que nem eu, nem Jorge, falo aqui pelo meu irmão, mas imagino que depois ele briga comigo, nós vamos ser muito transparentes e disponíveis. 1000% de acordo, meu irmão. Tamo junto, tá tudo certo. É isso mesmo. Não havendo mais perguntas, a teleconferência conjunta da Apivida e GNDI está encerrada. Muito obrigado pela sua participação. Tenha uma ótima tarde.